Olá, estou aqui novamente e hoje eu vou falar sobre ABAP Unit. Olá, você deve estar pensando, poxa vida, você vai falar de ABAP Unit novamente? Mas para falar a verdade, todo esse vídeo que eu estou fazendo, toda essa série de ABAP Object, nasceu de uma necessidade. Quando eu comecei a fazer meu primeiro vídeo sobre TDD, eu percebi que eu precisava de alguma coisa um pouco mais básica. Eu imaginei, puxa vida, vai gerar tanta dúvida e eu preciso fazer alguma coisa que seja mais básica. Então eu comecei a série ABAP Objects, programando orientado a objeto com ABAP Objects. Ou seja, tudo isso daqui culminou para esse dia. Eu tô gravando já fazem alguns meses. Eu acho que eu comecei a gravar em novembro, eu não lembro, outubro ou novembro. Mas desde então eu venho gravando essa série justamente para chegar aqui em ABAP Unit. O recurso ABAP Unit, ele é a base. Depois desse vídeo eu tenho só mais um vídeo sobre ABAP Objects. Depois eu já vou entrar na série de TDD. E daí então eu devo ficar falando sobre TDD por um bom tempo. Ou seja, você vai acabar utilizando o ABAP Unit muitas e muitas vezes. Mostre aqui um pouco mais sobre o ABAP Unit para você ter um pouco mais de noção sobre a ferramenta em si. Então esse vídeo aqui vai ser sobre ABAP Unit, não vai ser sobre TDD. Quero deixar aqui também, fazer um voto solene que a partir de hoje, a partir desse vídeo, todos os exemplos que eu fizer, que eu publicar, eu vou utilizar ABAP Unit, ou melhor, eu vou utilizar TDD. Assim como eu fiz o voto de fazer todos os programas orientados a objetos há um bom tempo atrás, hoje eu faço o voto de todos os programas eu vou fazer usando o TDD. Bom, dito isso, vamos então ao nosso vídeo. Para falar um pouco sobre testes unitários, vamos falar um pouquinho sobre os diversos tipos de testes. Testes unitários, testes integrados, testes de conectividade, testes regressivo. Hoje o que eu vou fazer, eu vou focar em testes unitários. Eu não vou entrar em detalhe nos outros tipos de testes. Hoje eu vou falar sobre testes unitários. Testes unitários, como o próprio nome diz, ele testa uma pequena unidade do seu código. Ele testa pedacinhos do seu código. Pode ser um método, pode ser até um pedaço do seu método, pode ser até uma parte da sua lógica, ou seja, a ideia do teste unitário é que não seja uma coisa grande, seja apenas para testar um pequeno pedaço do seu código. Como é que hoje os testes unitários são feitos? Então você está lá programando, você termina o seu código e aí o que você faz? Você roda o seu código e você pensa, vamos ver o que vai dar. Será que quebrou? Será que fez o que deveria fazer? E aí você começa a testar pelo seu feeling. Olha, eu vou por esse lado, eu vou testar esse número. Será que esse número vai gerar o resultado que eu quero? E se eu rodar o programa assim, assado, ou seja, vai muito pelo feeling do desenvolvedor. Isso tem muito problema, porque você tem o que a gente chama de um viés. Você sabe no seu íntimo, no seu interior, quais são os pedaços mais críticos do seu programa. Aliado que você é um ser humano e por isso você não quer que o seu ego seja maltratado, ou seja, você não quer descobrir erros, porque quando você descobre erros, você joga na sua cara que você não fez um trabalho bom, que você foi incompetente, o que é errado, porque você está programando, você vai errar nisso, não tem saída. Então o que acontece? Você, aliado que você conhece o seu código de maneira inconsciente e que você não quer, vamos dizer assim, machucar seu ego, você tem uma leve tendência, eu não vou dizer todo mundo, mas você tem uma leve tendência a testar aquilo que você sabe que funciona. E aquilo que você tem um pouco de dúvida, você testa, mas só para desencargo de consciência. Afinal de contas, o que é legal é ver o programa funcionar. Por que a gente quer? Nós, como desenvolvedores, o que a gente quer? A gente quer terminar o programa, testar e falar, beleza, próximo desafio, eu quero programar coisa nova. Não quero ficar em cima de um negócio que eu já estou trabalhando há um tempão. E principalmente para encontrar erros nisso daí. Então, o que eu faço? Meus testes manuais tendem a ser incompletos. Tá bom. Vão ser incompletos, isso eu posso afirmar. No meio da minha carreira eu comecei a trabalhar com Quality Assurance, QA. Então um dos meus atributos era testar programas de outros desenvolvedores. É uma tarefa inglória, tá bom? Porque
você cai na responsabilidade do quê? De encontrar erros e apontar erros. Então você pode imaginar como é que ficou minha fama dentro do time. Então eu testava o programa e apontava os erros e os desenvolvedores tinham que consertar esses erros. Mas foi interessante quando o gerente chegou para mim: você vai ser o cara de teste, você vai ser o cara de QA. Mas aí ele falou: como é que você testa? Eu vou te falar como é que você vai testar. Você testa o programa assim como, imagina um elevador e você apertar todos os botões do elevador. O que acontece com o elevador? Será que ele cai? Será que ele quebra? Será que ele trava? Bem científico isso. Como é que eu vou apertar todos os botões de um elevador? Ou então, como é que eu vou apertar todos os botões de um programa? Em resumo, eu tive que criar minha própria metodologia. Não existia TDD, pelo menos na minha cabeça não existia TDD. Claro que existia. Sendo assim, eu testei muitas coisas ainda por feeling. Tá? Então você imagina, depois de alguns meses trabalhando com isso, meu saco estava na lua. Então você começa a testar ainda com o seu feeling, cada vez mais com vontade de ir para a próxima coisa. Em resumo, testes manuais, testes unitários manuais nunca é legal. Nos testes, vamos dizer assim que eu tenho duas outras categorias. Ainda falando de testes, tem os famosos testes de caixa preta e os testes de caixa branca. Caixa preta é o seguinte: você roda o programa e você só está interessado no retorno desse programa. O que ele faz lá dentro você não está interessado, ou você não sabe o que acontece lá dentro. Às vezes é um código compilado, às vezes é um web service. Esse é o teste de caixa preta. Teste de caixa branca são geralmente os testes unitários, porque você sabe o que tem dentro. Inclusive você faz o teste com um viés exatamente nisso, sabendo o que tem dentro do seu código. Então, um teste de caixa branca, então, você sabe o que tem dentro, você testa focado em alguns pontos dentro do seu código, e às vezes até você testa usando o debug, para saber o que está acontecendo dentro do seu código. Isso é bem comum. Ainda falando sobre testes unitários, agora para qualquer tipo de teste. Qualquer teste do tipo ad hoc, ou seja, com o código pronto, envolve um esforço manual muito grande. Não só isso, por ter um esforço manual, ele é difícil de replicar. O que isso significa? Que uma vez que você testou e você encontrou um erro, corrigiu, para fazer o reteste, ele é trabalhoso. Imagine agora para você falar assim: olha, retesta por favor, porque eu mexi no código e não sei o que foi quebrado. Ele é difícil de documentar. Ou seja, você vai lá, faz o teste e tem que imprimir o teste. Eu sei, em muitos casos já vi cara tendo que assinar o teste, sabe? O cara tinha que imprimir os testes e depois assinar que ele falou: olha, eu imprimi, olha, eu testei e funcionou. Então isso daí é difícil testar. Imagina, você imprime e tem que assinar. E você vai repetir esse teste, você vai imprimir de novo, vai assinar, você vai pedir pro cara assinar. Será que o cara vai querer testar? Ou seja, todos os testes manuais, depois do código pronto, é um saco. E além disso, imagina se você manda testar um código e aí você vai lá retestar esse código. Duvido que você vai passar por todos os passos novamente. Todos, ok? Igual uma máquina. Muito provavelmente você vai pular alguns passos, você vai pensar: eu não mexi nisso, então eu não preciso testar esse pedaço. Tá errado. Isso não pode, isso tem que testar tudo. Tá bom, mas é fácil falar e difícil de executar. Então, mais uma vez, testes manuais são difíceis de documentar e difíceis de replicar. Então, frente a esse problema, um cara chamado Kent Beck. Esse daí é bem famoso no mundo do desenvolvimento. E ele que ele fez? Ele, dentro da sua metodologia Extreme Program, criou um framework chamado XUnit. E o TDD é um dos pilares do Extreme Program. E o XUnit é a base do TDD. Então, só para vocês saberem, esse framework XUnit teve sua primeira implementação com SUnit, que era em Smalltalk. Depois apareceram outros, o JUnit, que é para Java, e depois o NUnit, que era para .NET. E aí o que aconteceu para ABAP? Qual que é? ABAP Unit. O ABAP Unit é uma implementação do XUnit. Isso daí é legal para você saber de onde que apareceu o nome ABAP Unit. Agora então, falando sobre XUnit e ABAP Unit, vamos dar uma olhadinha então em alguns termos que eu vou utilizar durante toda a teoria de TDD, toda vez que eu estiver falando sobre o ABAP Unit. Então eu preparei aqui uma tabelinha para a gente dar uma olhadinha nela. Então vamos lá. Então eu tenho a classe de teste, onde os testes são definidos e implementados. O método de teste é um método especial que somente é executado na execução dos testes, ele não é executado em produção. Contexto de teste, ou contexto do teste, é o ambiente necessário para a execução, que tipo de
objetos eu preciso criar, que tipo de conectividade eu preciso ter, e etc. Suite de testes são agrupamentos de testes que podem ser executados de uma vez só. Execução do teste é a execução dessa suite, na qual vai mostrar um relatório mostrando onde foi que aconteceu os erros. E afirmação vem do inglês assert, tá? Então vocês vão ver que tem o comando assert dentro do ABAP Unity, que serve para verificar o resultado esperado. No nosso caso aqui, a gente vai usar a classe standard CL ABAP Unity Assert. Como funciona o ABAP Unity? O ABAP Unity está integrado no ABAP Workbench e também no Eclipse. Ou seja, é muito fácil executar o ABAP Unity. Isso é muito legal, tá integrado no ABAP Workbench ou também no Eclipse. É esperado que você execute seus testes dezenas, muitas e muitas vezes durante o desenvolvimento do seu código. Ou seja, você mexe um pouquinho, altera alguma coisa e você roda para ver se aquilo ali quebrou os seus testes. Vamos lá, eu criei aqui uma cópia do meu programa anterior, do meu vídeo passado, aquele lá de exceções. E eu vou criar aqui uma classe de teste para cada uma das minhas classes. Eu vou criar para a classe Divider e a classe Calculate. Class Test Divider, Definition for Testing Risk Level Harmless. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Olha lá, então eu tenho que criar a Definition e depois a Implementation. Dentro das classes de teste, tudo é private, tá bom? Porque ele é executado dentro do sistema, tá? Você não precisa se preocupar com isso daí. Então o que eu vou fazer? Nessa classe eu vou criar aqui um atributo chamado TestDivider, que ele é type_ref2, o meu divider, da classe que eu estou querendo testar. Eu vou criar um método setup e eu vou começar aqui com 3 testes. Eu vou testar a divisão inteiro, eu vou testar uma divisão não inteira e aí eu vou fazer um teste com a divisão por 0. Então olha lá, eu tenho que criar aqui methods for testing. O que isso significa? Que eu não vou executar esse código por mim mesmo. Eu não vou lá executar, fazer o call object. Eu vou fazer a execução da minha suite de testes e o sistema quem vai chamar esse teste aqui. No método setup, ele vai ser executado sempre antes de cada método de teste. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então fique esperto aí. Continuando, eu vou no meu método setup, eu vou criar aqui o objeto TestDivider, certo? Eu vou criar vou fazer a implementação do test integer division, que é o seguinte. Então eu vou pegar a execução de 4 dividido por 2, certo? Então ele vai jogar o resultado numa variável chamada actual. Vou chamar a classe CL ABAP Unity Assert. Eu vou usar o método assert equal e eu vou falar para ele, ó, eu espero 2 e o actual, a minha variável é actual. Legal? No caso do no integer, né, no caso de divisão não ser um resultado inteiro, simplesmente eu vou lá fazer a mesma coisa. Então eu vou lá fazer 10 dividido por 3, tá? E a mesma coisa, unit assert, ou seja, eu vou falar para ele, olha, eu espero tal valor, né? Então 3.333, certo? Lá, eu espero 3.33 e aqui está o resultado igual. Ou seja, quando ele rodar a suite de teste, o que ele vai fazer? Ele vai rodar, vai comparar o resultado. Se o resultado do esperado versus o resultado do atual for diferente, então ele aponta como um teste falhado. Continuando aqui, na divisão por 0 é um pouquinho mais interessante. Eu vou executar o 4 dividido por 0. O que acontece? Eu vou esperar então uma exceção. Olha lá, a bad execution. Ok? Se acontecer a bad execution, vamos lá ver. Ó. Eu vou usar aqui o CL, ABAP Unity. Aqui assert. Eu vou usar o método assert initial. Ele tem que, eu espero que o actual seja initial, ok? O que acontece se ele for isso daí, for initial? Quer dizer que se ele caiu no CX ABAP execution, nesse catch, quer dizer que a minha exception lançada dentro do meu método foi legal, foi beleza, e aí o resultado esperado tem que ser 0. Maravilha. E se acontecer alguma exception diferente dessa? Sei lá. Eu tenho que vir aqui, pegar no CX root e colocar aqui com o método fail, apontando que ele
falhou. Então o método fail, ele falha o meu teste. Então alguma coisa dentro do minha rotina de teste faz com que ele falhe. Então olha lá, nesse exato momento aqui, eu criei a parte do teste para o meu divider. Então o que eu vou fazer? Eu vou agora executar ele como ABAP Unit e ele vai mostrar lá 3 métodos testados e 0 falhado. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar a minha classe de teste para o Calculator. Então novamente eu vou criar a minha classe de teste e aí você vai ver que eu vou colocar um Risk Level. O Risk Level que eu estou usando aqui para os meus testes é o Harmless. O que isso significa? Significa que se alguma coisa der errado durante a minha execução do teste, não causa nenhum problema no sistema. Por quê? Vamos ver. Se ele for Dangerous. Dangerous significa o seguinte, que os meus testes, é esperado que os meus testes alterem o banco de dados, tá? Então isso daí é uma maneira de eu indicar para o sistema que esse teste ele é o quê? Perigoso. E tem o crítico, que além de alterar alguma coisa do banco de dados, eu quero indicar que ele vai alterar alguma configuração. Por que eu vou ter que indicar qual é o risco do meu teste? Porque através de configuração eu posso bloquear a execução desses testes, por exemplo, em ambiente de qualidade ou até em ambiente produtivo. Então eu posso chegar lá e falar, olha, em ambiente produtivo só executa testes do tipo Harmless, porque ele não vai gerar nenhum tipo de efeito colateral dentro do sistema. Além do mais, tem ainda um outro parâmetro que eu não estou usando aqui no vídeo, mas é que é o tempo de execução, que eu posso limitar o tempo de execução, por exemplo, sei lá, em 3 minutos. O que acontece, por exemplo, se teu código, ou mesmo seu teste, né? Estou falando do seu teste agora, tiver um loop infinito, quer dizer que você vai travar lá o QA, você vai travar a produção? Não, então você coloca um limite para que ele, se o teste for executado e tomar mais tempo do que esse limite que você definiu na sua classe de teste, ele encerra o teste. Vamos lá, vamos voltar agora na implementação da minha segunda classe de teste. Voltando aqui para o meu código, eu tenho aqui a Test Calculator, olha lá, Definition, For Test, Risk Level, Harmless, ok? Então, end class, continuando, eu preciso fazer toda a parte de definição da minha classe. Novamente, do mesmo jeito que eu criei anteriormente, tem aqui o Private Section, eu vou criar o Test Calculator, Type Ref, a classe que eu estou usando, que eu estou testando. Eu vou começar aqui, eu não vou ter um setup, tá? Eu vou mostrar para vocês mais para frente por que eu não vou ter um setup. Vou começar aqui com uma operação inválida e eu vou testar a divisão, porque até agora é só divisão que a classe Calculator faz. Então vamos lá, vamos implementar então o Test Calculator. Então class, Test Calculator, Implementation, End Class. Eu vou começar aqui a implementação então da operação inválida, Test Invalid Operation. Veja lá, eu preciso criar o meu objeto dentro do próprio método de teste, porque eu não posso usar o setup. Pelo jeito com que eu criei a Calculator, eu preciso passar uma expressão para ele na criação do objeto. Então eu não consigo criar o meu objeto no setup. Mas isso não tem impacto nenhum, porque o setup ele vai ser executado antes de todos os métodos. Então, no final das contas, acaba sendo a mesma coisa, só estou repetindo o código. Eu vou fazer um try, vou fazer então o cálculo. Eu espero que esse cara aqui me retorne o quê? Uma operação inválida, uma expressão inválida. Ou seja, eu não faço nada. Se é isso que eu espero, passo o código. Eu não preciso dizer para minha suíte de teste que deu certo. Eu só preciso mostrar aqui, ó, se caso cair na CX root, ele tem que falhar o meu teste, ou seja, lá uma exceção não conhecida, certo? Então, veja lá, o que acontece? Se não der nenhuma exception, maravilha, é isso que eu esperava. Se acontecer alguma exception diferente daquela esperada, cai no CX root, que a gente aprendeu isso no vídeo passado, e aí eu falo, opa, falha o meu teste porque isso está errado. Qual é a minha próxima implementação? É a divisão por zero. Então, vou criar um objeto Calculator, que é 4 dividido por 0 como expression. Aqui então, mesmíssimo princípio. Vou fazer o meu catch. O que eu espero? É que quando eu fizer essa divisão por 0, ele tem que me retornar o quê? O bad calculation. Não faço nada, é isso que eu quero. E se cair no CX root qualquer outro tipo de exception, qualquer outro tipo de exceção,
aí sim, eu vou falhar o meu teste. E eu vou colocar aqui a mensagem dizendo que foi uma exceção desconhecida. Então, para mim, isso daí eu considero como um teste falhado. Então, uma coisa que faltou aqui no meu código é o seguinte. Se eu rodar aqui o teste da expressão, ou mesmo da divisão por zero, e não der nenhuma exception, isso está errado também. Então, se o meu código chegou na linha de baixo, eu falho também meu teste. Por quê? Porque ele tem que ir para o catch. O fluxo é executa, dá exception, vai para o catch. Se ele não for para o catch, eu falho o meu teste. Olha lá, vou rodar aqui a execução do meu teste e ele está apontando aqui para mim que tem uma falha. Um dos meus testes está falhando. Então, o que eu vou ver? Ah, olha lá. Ele não tem o rising do invalid expression. Ele estava dando um problema de exception não esperada. Agora eu vou rodar de novo minha suite de testes. Olha lá, continua dando um erro. Ou seja, isso daqui é indicativo que eu preciso investigar ainda melhor. Então vamos ver. Eu sei que é no invalid operation. Então vamos dar uma olhadinha, até dar uma olhadinha aqui no invalid operation, test calculator, tá? Ah, olha lá que interessante. Eu não estava disparando a exceção. Viram só como é que o teste é legal? Você espera aquilo que ele responde para você. E aí o que vai fazer? Você vai voltar no seu código e ele não está fazendo aquilo que você esperava. Então o problema não é na sua expectativa, o problema está no seu código. Então o que eu preciso fazer? Em vez de dar a mensagem, eu preciso ir lá e fazer um rise exception, invalid operation. Vamos aqui, ativar. Vamos formatar o código, ativar. Vamos rodar de novo nossos testes. E voilá, todos os testes executados e nenhum. Então vocês viram que eu utilizei na primeira classe, para Division, um método chamado setup. Isso daí faz parte do contexto de teste. Então, aquele método setup, ele é usado para você executar um método ou algum código, executar alguma rotina antes de cada teste. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em todos os 4 tipos de métodos que são usados para ajustar o contexto do meu teste. Então, olha, no decorrer da execução do meu teste, eu tenho o seguinte, eu tenho a execução do class setup, que é antes do início da minha suite de testes. Então ele executa o class setup. Depois ele executa o setup e o meu método de teste 1. Depois do meu método de teste 1, eu tenho um método chamado tear down, ou seja, para fazer alguma execução de alguma rotina após o seu teste. Depois ele roda o setup novamente e o método de teste número 2. E assim sucessivamente para todos os testes. Depois do teste, o tear down. E quando terminar o seu suite de testes, a execução completa, ele executa o class tear down. Bom, maravilha. Então com isso fechamos mais um vídeo. Esse daí foi até que um vídeo relativamente curto. De novo, não foi um vídeo sobre TDD, nem tão qual uma introdução ao TDD. Foi apenas para mostrar a ferramenta que eu vou usar no TDD. Lembre no meu voto, a partir de agora todos os meus programas publicados no ABAP 101 ou aqui nos vídeos terão cobertura de testes, ou eu vou fazer via TDD. Então fechamos o nosso vídeo de hoje. Um abraço para vocês. Não esqueçam aí de assinar o canal, não esqueça de dar joinha, não esqueça de apertar no sininho para saber quando a gente publica novos vídeos. Falou? Um abraço e até o próximo vídeo.